Gente, a minha cabeça tá fervendo, fervendo. Eu tô participando do Clube Antifeminista da Ana Campagnolo. Eu já li o livro dela, eu me apaixonei pelo livro e aí eu resolvi me inscrever no curso. E tem aulas incríveis. Tem um homem que pra mim esse é o cara mais inteligente que eu já vi na vida, que é o Rodrigo Silva. Eu escuto aquele cara falar e eu fico assim, de boca aberta, como é que cabe tanta coisa na cabeça dele. E essa aula dele dentro do Clube de Feminista, eu quero rever ainda mais umas 5 vezes, porque por mais que tu assista, é tanta informação que ele compartilha. O cara tem muito estudo, ele é muito inteligente, e eu acabei de assistir a aula dele e eu tomei os zonza de tanta coisa que eu ouvi e de tanta coisa incrível que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou tentar me lembrar, obviamente eu não vou explicar como ele, mas eu vou tentar falar aqui com vocês. Bom, vamos lá, existe muito anacronismo quando a gente fala da Bíblia, né? As pessoas pegam coisas que estão escritas na Bíblia simplesmente de uma maneira isolada, não colocam no contexto histórico e acabam dizendo que a Bíblia é machista. Isso a gente ouve muito das feministas. Se fizer no Google, tem um monte de feminista aí que fala a respeito disso. E aí uma das coisas, inclusive naquele livro que eu leio muito livro ao mesmo tempo, por isso que eu demoro, mas esse daqui, ó, Confrontando o Feminismo Evangélico, que eu volta e meia compartilho algumas coisas com vocês, ele rebate, esse autor rebate algumas coisas que as feministas usam falando da Bíblia, que a Bíblia é machista, ou enfim, ou que as mulheres deveriam ser feministas, porque também tiveram mulheres feministas na Bíblia. Sim, já ouvi isso, absurdo, né? Mas ok. Mas tá, uma das coisas que as pessoas acham absurdo, assim, da Bíblia, que Paulo falou, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, mas toda mulher que ora, presta atenção, antes de eu ler pra vocês essa passagem, eu só preciso deixar claro uma coisa que eu já falei várias vezes. É graças a Jesus Cristo, é graças ao cristianismo que as mulheres têm a liberdade que têm hoje, tá? Não é graças ao movimento feminista. E é super possível provar isso pra vocês através da Bíblia. Óbvio que se vocês seguissem o Rodrigo Silva, que é uma pessoa muito inteligente, a cabeça de vocês ia explodir assim também, né? Então, enfim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é o mesmo que se estivesse rapada. Olha o que o movimento feminista diz. Gente, que absurdo! Como é que a mulher ela tem que usar véu, ela tem que usar lenço? Então por que a gente não usa hoje em dia? Essa explicação é muito simples. É porque na época o cabelo da mulher era a parte sensual do corpo. Isso era da cultura, tá? Então, um exemplo bem simples pra vocês. Ele dizer pra mulher cobrir a sua cabeça era justamente por isso, porque naquela época o cabelo era a parte sensual da mulher. É a mesma coisa dele dizer, olha, não use uma roupa muito decotada ou uma roupa muito justa. Ok, daí as feministas vão dizer, mas eu uso o que eu quero. Tá, usa o que tu quer, mas eu tô dando a explicação aqui pra quem quer entender. Bom, agora a passagem que as feministas mais amam utilizar e tirar de contexto. 1 Coríntios, capítulo 14, 34 e 35. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz em lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Obviamente que se a gente lê assim, a gente fica, como assim? Entendeu? Mas aí as pessoas que elas simplesmente ouvem algo, escutaram já que isso é uma coisa ruim, repetem uma narrativa e não vão atrás pra entender, acham que a Bíblia é machista. Mas olha só, vou tentar explicar pra vocês, eu fiz umas anotações aqui, mas é que a explicação do Rodrigo Silva foi tão perfeita que a minha explicação com certeza vai ficar ruim. Mas, na época, o costume do Império Romano é que as mulheres, elas realmente eram proibidas, elas não tinham participação em público. Era algo cultural do Império Romano. Aí, no mundo grego, as mulheres falavam, mas as mulheres que falavam, elas falavam dentro do mundo pagão. Eram as mulheres que entravam em transe e eram consultadas, tá? O que Paulo então fez? Paulo, quando ele escreveu a carta a Corinto, ele percebeu que existiam esses dois mundos. Então Paulo sabia que ali tinha uma igreja mista. E o que ele fez então? Gente, então vamos manter assim dessa maneira, né? Para que não haja confusão,
para que daqui a pouco... outra coisa que durante a explicação do Rodrigo Silva ele falou, que os próprios que acreditavam em Jesus Cristo, né, que acreditavam no nosso Deus, eles por vezes tinham o hábito de repetir coisas culturais do mundo pagão, tá? Então, Paulo foi muito inteligente no momento em que ele diz, vamos agir dessa maneira, aí a gente não vai nem confundir as pessoas, né? Então, vamos fazer assim para ficar mais organizado. Mas, mulheres, perguntem aos seus maridos em casa, conversem com eles. Então, Paulo em nenhum momento descredibilizou a mulher. Era algo cultural da época que eu vejo, inclusive, como uma prevenção de Paulo para as mulheres, entendeu? Então, o que eu sempre falo aqui a respeito do movimento feminista no meu Instagram não é pra criar intriga, pra criar briga com quem gosta do movimento feminista, quer gostar do movimento feminista, gosta, mas é pra vocês entenderem que o movimento feminista, de fato, ele não conquistou nada pras mulheres e a gente tem a liberdade que tem, a gente conquistou o que a gente tem graças a Jesus Cristo. Tem gente que ouviu a vida inteira, né, que foi graças ao movimento feminista que hoje pode fazer tal coisa, que hoje tem liberdade, que hoje... Enfim, e a gente bem sabe que não é assim. Outra vez até aqui no Instagram eu recebi uma mensagem que era graças ao movimento feminista que eu tinha um celular nas minhas mãos e que eu podia opinar. E aí eu disse que obviamente não, que é graças ao capitalismo, né? Então, enfim, as pessoas adoram atribuir ao movimento feminista, mas na verdade nunca foram a fundo para entender realmente. E foi graças a Jesus Cristo que nós estamos aqui hoje, que nós somos libertos, que Jesus Cristo foi quem deu voz às mulheres. Jesus Cristo não permitiu a mulher ser apedrejada numa época em que era super comum aquilo ser acontecido pelo que ela tinha feito, né? E aí até, inclusive, os que não creem na Bíblia, né? Os que não são cristãos, eles adoram usar essa passagem para dizer, Jesus Cristo permitiu, Jesus Cristo liberal. Jesus Cristo falou que vai e não peques mais. Enfim, daria para ficar horas e horas e horas aqui falando de coisas que Jesus Cristo fez a favor das mulheres e comprovando que foi a partir da vinda de Jesus que as mulheres tiveram vários benefícios, que as mulheres foram ouvidas, porque antigamente elas não eram. Então sim, foi graças ao cristianismo. Gente, foi incrível, incrível assistir essa aula. Sigam o Rodrigo Silva, ele é muito inteligente, eu já seguia ele antes de assistir essa aula, eu acho ele incrível. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado.